Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eita, Assembleia de Deus isso aqui, hein? Saúdo, não é cumprimento, não é saúdo os irmãos, a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós sempre procuraremos aí dar uma carência aí de uns 15 minutos, tá? Para ver se os irmãos que ainda não chegaram, conseguem chegar a tempo e aproveitar o máximo possível do curso, tá bom? Então você sempre, isso não é para relaxar não, vocês que chegaram mais cedo, continue assim, tá? E tá pontuando aqui, no final vai ganhar estrelinha, de recompensa, tá bom? A gente vai ter o aluno do ano, pensa, a escola está organizada, gente. A gente tem um de menor, inclusive, na turma aqui, tem um de menor, irmão Cícero, o de menor na turma, menino prodígio, Mas, bom, nós temos um representante, que vai ser a irmã Fran. Irmã Fran, levanta as mãos aí. A Fran será a nossa representante, tá? Então, se porventura, por algum motivo, alguém tiver a necessidade de sair um pouco mais cedo, da aula e não quiser levar falta, você vai justificar para a Fran e no final da aula ela vai passar para mim. Tudo bem? Combinado? Nós temos aqui um microfone sem fio, tá? Pode ser que nós, em algum momento, pode ser que eu abra para algumas perguntas. Então, vocês têm a liberdade, o pessoal que está sentado lá, se quiser vir mais para cá, viu? Cauã, Mari. Ah, tá, sem máscara. Então, fica aí mesmo. Fica longe. Então, o que eu estava falando, gente? O microfone. Então, a Fran está ali, que é a nossa representante, é só levantar a mão que ela vai pegar o microfone e levar para você. Como nós estamos fazendo essa aula, ela está sendo transmitida, então é importante que os irmãos que estão acompanhando online, eles ouçam o máximo do que está acontecendo aqui. Então, por isso que a gente quer que você utilize e faça uso do microfone para que eles percebam e tentem experimentar um pouquinho desse ambiente nosso, Alguns não podem estar aqui, preferem ficar em casa, estão no grupo de risco, algumas pessoas, mas você está aqui, graças a Deus por isso, então vamos procurar aí o máximo, tentar passar esse ambiente para eles, tá bom? Outra coisa, essa matéria, do Carisma Start, que é a matéria de maturidade, ela tem 3 módulos, como eu passei para vocês lá pelo grupo no WhatsApp, Essa matéria ela teria uma duração aí de 12 semanas, ou seja, praticamente quase aí 3 meses, Quase 3 meses. Mas a gente vai tentar aí, eu gosto de falar muito, viu, gente? Talvez outros professores consigam, mas eu já vou te avisando que é mais provável que eu não consiga dar o conteúdo inteiro que eu tenho para dar hoje. Porque a gente começa a fluir, a coisa começa a ficar boa e eu gosto de aproveitar esse tempo ao máximo. E a verdade é o seguinte, quanto mais fome você tiver, mais você vai sair daqui satisfeito, amém? Quanto mais fome, a gente está aqui para passar algo, de certa forma, é um fundamento básico da fé. Isso aqui não é um curso teológico, então não é o nosso propósito aprofundar tanto aqui algumas questões, mas eu volto a repetir, quem tiver fome vai ser saciado, em nome de Jesus. Eu pretendo disponibilizar também, isso não é do curso, não sei se tem professor que faz isso, mas você está na melhor igreja Lagoinha do mundo. Amém? Você crê nisso? Dá um amém aí. Então,
eu vou disponibilizar para vocês alguns conteúdos extras pelo WhatsApp. Hoje a gente vai estar falando sobre atributos de Deus. E aqui a gente vai caminhar, né, de uma forma bem rasa. Mas para aqueles que têm fome, virão aí conteúdos para você se aprofundar um pouco mais. Amém? Gente, vamos começar então. Vamos orar? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Oramos também por aqueles que estão a caminho para que venham em paz, para que venham em segurança. Pai, que o Senhor possa nos conduzir através do Teu precioso Espírito Santo nessa aula. Que os nossos corações possam receber da boa semente. Estamos aqui porque somos desejosos por aprender mais de Ti. Acreditamos que quanto mais conhecemos a Ti, mais somos transformados. Porque a Tua palavra nos diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos, ó Deus, ser transformados a cada dia mais, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Fala aos nossos corações, que não seja apenas letra, que não seja apenas conhecimento, mas que aqui, ó Deus, possa fluir vida. Possa fluir, Deus, vida aos nossos corações, vida na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos. Repreendemos já aqui, Deus, todas as distrações, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem falado. Que possamos sair daqui mais fortalecidos no Senhor. Que possamos sair daqui, ó Deus, com a nossa fé ainda mais inabalável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Dá um glória. Ei, xaramanaia. Deixa eu me controlar que está gravando, né? Tem como cortar isso aí, Marcos? O xaramanaia. Obrigado. Né? Aí a gente acaba empolgando, né, irmão? A gente esquece que está gravando. Mas vamos lá, meu querido. Olha só. Irmã Tani, seja bem-vinda. Vamos começar aqui. Eu quero começar ouvindo um pouco vocês, tá? Então, nosso representante aí já prepara aí o microfone, porque nós queremos te ouvir. E eu queria saber quais deveriam ser, na tua mente, tá? Quais deveriam ser as características de um rei ou de um presidente, né? Vamos colocar algo bem, né, contextualizado para nós. Na tua mente, quais seriam as características ou os atributos, né, de um rei ou de um presidente? Me fala aí. Mas de um por um, tá? Para não dar confusão aí, porque, né, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Então, quais são as características de um rei ou presidente da República? Quais as características que você entende que um rei, que um presidente precisa ter para estar naquele lugar? Vamos lá, gente. A gente fala tanto, né? O presidente tinha que ser assim, precisava fazer isso, precisava ter isso. O que você acha? O que você pode me falar aí? Mas, gente, tem um corajoso só para iniciar aí, vai? Um corajoso. Se não levantar a mão, eu vou pedir para falar, eu vou dar o nome, hein? Ó, muito bom. Vai ganhar estrelinha por ser a primeira, viu? Manso tá como até a vermelha, tá até vermelha. Manso como a corça e prudente como a serpente. Manso como a pomba. Como a pomba, prudente como a serpente. Muito bom. Quem mais, gente? Quais características que você acredita que um rei, que o presidente da República precisa ter?
Bom, ele precisa... Opa! Que voz de meio máscula aqui agora. Potente aí, hein? Até esqueci que... Ele precisa ser líder. Ser líder. É. Muito bom. Acredito que é uma característica essencial. Precisa ser manso, precisa ser prudente, precisa ser líder. Vou aproveitar e vou falar. Tá, pode falar. São várias características, mas algumas delas: integridade, ser irrepreensível, honesto, dedicado ao chamado dele. Muito bom. Perfeito. Alguém se atreve a falar depois disso aí? Oi, Renato, Suelen, sejam bem-vindos. Alguém mais, gente? Lu, você quer falar? Samuel, Suelen? Não? Não? Amém. Já dá, é um bom começo aqui, né? Já dá para a gente iniciar. Então, é normal nós termos esta expectativa para com aqueles que estão em posição de responsabilidade, né? Como uma presidência, por exemplo, ou como um rei. Nós esperamos dessas pessoas virtudes, não é verdade? O mínimo que nós esperamos é que essas pessoas, por exemplo, sejam coerentes com a verdade. Nós esperamos que essas pessoas que estão em posição, né, como um presidente, como um rei, que ela seja paciente, não é verdade? Nós temos a expectativa que ela tenha uma inteligência emocional. Nós temos a expectativa que ela tenha bondade, que ela seja uma pessoa que tenha misericórdia, uma pessoa misericordiosa, não é verdade? Um rei precisa ser misericordioso. Ele precisa ser compassivo, tardio em irar-se, não é verdade? Tudo isso, todas essas coisas são virtudes, né? São características positivas, são atributos que alguns seres humanos carregam e de alguns nós esperamos mais do que de outros, não é verdade? Você vai exigir muito menos de um membro, né? Por favor, me entendam, somos todos iguais, amém? Aqui é todo mundo corpo, amém? Só tem um cabeça que é Jesus. Mas as pessoas têm a expectativa de que os membros tenham menos virtudes do que o pastor da igreja. Elas acreditam que o pastor precisa ter um número de virtudes muito maior do que os membros comuns, né? O membro comum da igreja. Mas, meus queridos, é natural isso, né? Nós, seres humanos, nós esperamos dos outros, seja eles governantes ou pessoas naturais, como os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos amigos, nós esperamos que eles tenham princípios, que eles tenham princípios éticos e morais, que eles tenham virtudes, não é mesmo? Mas, infelizmente, a grande verdade é que nós somos falhos. Nós somos falhos. E vemos na sociedade o que? Uma crise de identidade. Quantas pessoas nem sabem o que elas são? Sim ou não? Quem já passou por aquela entrevista de emprego que o recrutador perguntou: me fala teus pontos positivos. Gaguejou e quando saiu alguma coisa, saiu assim: não, eu sou organizado demais. Nós temos dificuldade, né, de nos expressar, muitas vezes quais são as nossas qualidades. Pelo menos algumas pessoas, não todas, alguns são sem vergonha, né? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que existe uma crise de identidade na sociedade. Existe uma crise não só de identidade, de saber quem você é, mas existe também uma crise de caráter,
principalmente por parte daqueles que nós criamos expectativas, porque de quem nós esperamos nada, qualquer coisa vai nos surpreender, não é verdade? Agora, de quem nós esperamos, existe sim uma crise. É só nós olharmos, por exemplo, para a política do nosso país. Existe uma crise de identidade, existe uma crise de caráter. Um dos atributos mais menos existentes aí na política é o quê? É a honestidade. Está faltando essa virtude no nosso meio político, não é verdade? O compromisso com a verdade. Está faltando isso. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, exatamente por faltar isso no nosso meio. Por isso que, por haver essa ausência de pessoas que sejam perfeitas, que supram cada uma de nossas expectativas, porque a verdade é que ninguém vai suprir totalmente as nossas expectativas. É por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta a viver olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Jesus, ele é perfeito. Ele é o único que nunca vai errar com você. Ele é o único que você pode colocar todas as suas fichas e você não vai perder nenhuma delas. Ele é o único que você pode confiar plenamente. Ele jamais vai te decepcionar. Porque não está em Jesus, não faz parte da natureza de Jesus a mentira. Não faz parte da natureza de Jesus decepcionar pessoas. Faz parte da natureza dele se entregar por nós. Faz parte da natureza dele dar tudo por nós. Faz parte da natureza dele levar prejuízo por nós. Esse é o nosso Cristo. Então, meus queridos, nesta aula, nós entenderemos e conheceremos mais sobre o nosso Deus, o único que é a verdadeira perfeição e o qual devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Como Agostinho já dizia, quero conhecer a ti, assim como sou conhecido por ti, ó conhecedor de mim. Que essa seja a nossa expectativa também. Conhecer a Deus assim como somos por Ele conhecidos em nome de Jesus. Amém? E sabe por que isso é importante? Porque se eu perguntar para você, quem é Deus para você? Se eu te perguntar hoje, quem é Deus para você? O que você não precisa pegar microfone, a Fran já estava ali. Por enquanto você vai responder para você mesmo. Pensa por um segundo, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Para alguns talvez um Papai Noel. Se eu me comportar direitinho no final do ano vai me dar a bicicleta que eu tanto quero. Para alguns talvez um amuleto da sorte. Para alguns talvez um mero colega. Eu já ouvi isso, acredita? Quem é Jesus para você? É um colega. É um brother. A minha expectativa é que no final dessa aula você, de fato, saiba quem é o seu Deus. Porque você vai viver segundo a crença do Deus que você serve. A sua vida vai manifestar o tamanho do Deus que você serve. As suas atitudes vão manifestar o tamanho do Deus que você serve. Amém? Existe um monte de crente pequeno, miserável, porque crê em um Deus pequeno e um Deus miserável. Apresentaram para ele um Deus pigmeu. Por isso vive uma fé pequena. Apresentaram para ele um Deus que é manipulável.
Um Deus que eu posso colocar dentro da minha caixinha e controlar Ele da forma como eu bem quiser, mas a verdade é que nós vamos descobrir que o nosso Deus não é domesticável. Lembra daquele filme, As Crônicas de Nárnia? Quem assistiu As Crônicas de Nárnia aí? Muito bom, quase assiste, viu? Muito bom. No final, acho que é do primeiro filme já, né? Do guarda-roupa, tá lá o leão, Aslan indo embora, daí faz a pergunta, e, né, eu não me lembro exatamente a pergunta, mas é mais ou menos assim, ele vai voltar? Acho que é isso, né? Aí, não, simplesmente, oi? Quando eu te verei de novo. Aí a resposta eu não lembro também, mas é mais ou menos assim. Então, não dá para saber, porque ele não é domesticável. Então a gente não sabe, né, quando ele vai voltar, quando a gente vai vê-lo de novo, porque ele não é domesticável, querido. Esse é Deus. Deus não é domesticável. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão animados, gente? Ah, muito bom, gostei de ver. Eu vou correspondendo aqui, tá? Se você estiver animado aí, a gente anima aqui também, beleza? Muito bom. Nosso irmão Emerson está chegando aí, muito bom. Meus irmãos, nem todos creem em Deus. Existe um grupo de pessoas que são conhecidas como os ateus, né? Ou os ateístas, que é um grupo de pessoas que não crê em Deus. Você consegue imaginar isso? Esse absurdo, como pode alguém não crer em Deus? E esses ateístas, eles afirmam que nós estamos neste mundo sozinhos, que nós governamos, o ser humano, ele tem o poder de governar a sua própria vida, o destino está em suas mãos, o poder da vida está em suas mãos. Ainda vem uma linha coach, que ainda dá ênfase para isso. O poder está em você. Nada contra o coach, existem coaches saudáveis e bíblicos e sérios. Aí existem uns que queimam, né? Mas enfim, esse grupo ateísta crê que simplesmente tudo existiu do nada. Houve uma explosão cósmica. Pensa nisso, nessa loucura. E de repente as coisas começaram a simplesmente fluir, e nascer, e florescer, e proliferar, e se multiplicar. Aí você veio do macaco. Que coisa linda, maravilhosa. A gente vai no zoológico, né, para ver os nossos irmãos. Misericórdia, né, gente? Mas eles acreditam nisso, sabe? Acreditam que a matéria formou a diversidade que vemos na natureza, sem que houvesse uma mente organizadora de todas as coisas, sem que houvesse um ser divino organizando tudo, todas as coisas, por detrás de tudo, sem que houvesse alguém sustentando o universo, sem que houvesse alguém regendo o universo. Só que existe uma linha um pouco mais atual, existe um outro grupo um pouco mais atual de ateístas, né, de ateus, que eles já não vão muito para esse extremo de que, olha, não houve um criador, não houve alguém que organizou o universo. Nós acreditamos que pela ciência é impossível não assumir, não se render ao fato de que há uma ação divina na criação do universo. Existe um grupo muito sério, inclusive, que acredita nisso. Isso é comprovado por vários filósofos, inclusive filósofos amigos meus, que conversando com eles, eles falam: Max, essa linha, esse grupo de ateístas é muito maior no mundo. É muito maior. Acreditam que, sim, houve uma ação divina na criação do universo. Porém, o Deus
o divino, ele criou tudo e saiu vazado. Olha, eu criei tudo, agora se vira. O mundo é de vocês, eu não participo mais de nada, porque eu sou o Deus que está lá no céu. E vocês são pobres e miseráveis, e estão aí abandonados nesse fumo de mundo, para viver segundo os seus preceitos. E no final de tudo, virar pó e acabou a vida. Aí tem várias outras linhas, mas não cabe falar aqui. Mas essas são as principais. Aquele que acredita que não, tudo veio do nada, loucura total. E aqueles que assumem e se rendem ao fato de que há sim uma ação divina na criação. Porém, o Criador, ele não se comunica, ele não se relaciona com a criação. Eu apenas fiz, mas eles não são dignos de se relacionar comigo. Portanto, eu estou afastado da criação, eu estou aqui no meu mundo, né? Eu sou Thanos, né? Eu fui lá, fiz uma bagunça lá na Terra, né? Acabei com metade da população e agora eu estou no meu mundo, no meu planeta. É mais ou menos essa a ideia. Contudo, meus irmãos, se você quiser pegar a tua Bíblia, abre em Romanos. Romanos no capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu acho esse texto fenomenal. Incrível esse texto. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Amém, irmãos? Todos acharam? Romanos capítulo 1, versículo 20, vai falar assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de madrúpedes, e de répteis. Até aqui. Tem uma versão que ela vai falar assim: porque os atributos invisíveis de Deus. Aqui começa falando porque as suas coisas invisíveis. Aqui deixa um pouco mais claro, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A grande verdade, meus irmãos, é que todos nós, como seres humanos, perante Deus somos indesculpáveis. Nós nunca poderemos chegar. Obrigado. Mais uma estrelinha para a Tânia, hein? Às vezes nós temos um fragmento, né, de compreensão. Gente, se não estiver sendo claro, vocês podem, tá? Por favor, vocês podem interromper. Existe um fragmento de compreensão a respeito da nossa existência, onde a gente pensa que
Por exemplo, alguém morreu e ninguém nunca falou de Jesus para essa pessoa. Pensa nesse cenário. Essa pessoa morreu hoje e ninguém na face da terra chegou para ela e falou: olha, existe um Jesus que morreu na cruz para te salvar. Você precisa reconhecê-lo como o seu único e suficiente Salvador. Ninguém nunca falou isso para ela. Ela simplesmente morreu. Aí na nossa cabeça, o que a gente pensa? Vai ter o juízo, vai ter o tribunal. Ela vai chegar diante de Deus. Ela vai falar: eu não tive culpa, porque ninguém me falou que você existia. Não tem como eu ser culpado, porque ninguém pregou para mim. Só que, meus irmãos, o texto deixa claro que existe uma manifestação de Deus a respeito de quem Deus é através da criação de Deus. A criação manifesta a respeito do seu Criador. Por isso que Paulo vai falar que por causa disso, porque a criação revela os atributos de Deus, revela a grandeza de Deus. Você acorda de manhã, você vê o sol nascendo. Uau! Existe um ser divino. Você começa a ver o canto dos pássaros. Uau! Existe alguém que criou esses pássaros. Você começa a ver a grandeza do universo e você cai na realidade que seria impossível tudo isso existir se não houvesse um ser grandioso. A criação revela quem Deus é. E por causa disso, meus irmãos, cada um de nós somos indesculpáveis perante Deus. Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar: eu nunca recebi a revelação de quem tu és. Ninguém. Porque Deus, Ele faz questão de se revelar através da criação. É como nós lemos no texto: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, não está obscurecido, não está escondido, não está fechado a 7 chaves, não. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Quem Deus é revelado a nós de maneira clara. Quem Deus é revelado a nós através de cada nascimento de um bebezinho. Através de cada parto. Através dos milagres que nós percebemos no mundo. Através de uma cesta básica que muitas vezes chega na tua casa sem você nem estar esperando, mas você antes manifestou no teu secreto a tua necessidade. Quantas pessoas que nunca ouviram a respeito de Deus foram supridas em suas necessidades? Quantas pessoas experimentaram a graça sem saber do doador da graça? Percebem isso? É a grandeza de Deus, meus irmãos. Eu sei que isso talvez vai gerar muita turbulência na tua mente aí. Mas vai anotando as perguntas, tá bom? Se vier alguma turbulência aí, tá? Anota que depois a gente conversa, tá bom? Fica tranquilo. Então, meus irmãos, diferente do pensamento ateísta, o raciocínio bíblico é que a criação revela o Criador de Deus, faz parte da natureza de Deus. E quando nós falamos de atributos, eu já quero falar para você que existem os atributos de Deus que são comunicáveis a nós. Por exemplo, a paciência é um atributo de Deus. E esse atributo, nós como seres humanos e nós como criação, nós também podemos, assim como Deus, ser pacientes.
Um outro atributo comunicável de Deus, longanimidade. Nós podemos ser o quê? Longânimos. Outro atributo de Deus que é comunicável, fidelidade. É impossível um ser humano ser fiel. Não, meu irmão. Isso foi comunicado a nós. Isso foi transferido da natureza de Deus para a sua natureza. Tudo que é atributo comunicável é possível nós também vivermos. Agora, por um outro lado, existem atributos os quais nós vamos caminhar aqui, como a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Alguém consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Às vezes eu duvido que a mulher consiga, porque tem... é incrível. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe, pastor Júlio? Algum marido aqui desconfia disso também? Eu fico meio que desconfiado, rapaz. Eu acho que tem hora que elas estão em vários lugares porque não tem cabimento. É um sétimo sentido, é uma coisa louca, é um radar, meu amigo, que parece que estava lá, né? E, enfim, eu tenho essa desconfiança de que Deus ele compartilhou desse atributo só com a tal da mulher, meu irmão. Misericórdia. Ele podia compartilhar também um só com a gente, né? Para dar um equilibrado aí, porque a gente está desequilibrado aí, meu irmão. Mas, enfim, existem atributos que não são comunicados para nós. É impossível você estar em vários lugares. E a gente vai caminhar em relação a isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser como essa cadeira. Nós olhamos para ela e nós sabemos que ela tem um Criador. As pessoas precisam olhar para nós. Elas precisam reconhecer que nós temos um Criador. O celular tem um Criador. E ele não tem fim em si mesmo. Ele tem um propósito. Ele não tem vida própria. Você já viu um celular de repente ligar assim, ligar expulsa que é demônio. Tá aí, sai em nome de Jesus, demônio da tecnologia. É incrível. Expulsa. Mas você não vê, o celular não tem vida própria, ele não tem fim em si mesmo. Aí vem nós, que somos criaturas e muitas vezes queremos ter vida própria. Mas como criatura nós não temos vida própria. Nós não temos fim em nós mesmos. Cadeira, celular e caneta são criações que nos obrigam a pensar no Criador por detrás delas. Sol, lua, peixes, vacas, aves, céu, terra, eu e você, nos obrigam a admitir que existe um Criador. E um Criador que não somente criou e virou as costas para nós, mas um Criador que ama, o melhor de tudo, que ama se relacionar com a sua criatura. Isso é graça, meu irmão. Ai, um dos atributos mais lindos de Deus, a graça, esse favor imerecido. Amém? Vamos caminhar. Cientistas defendem que se a Terra estivesse em um posicionamento um pouco mais aproximado do Sol, morreríamos todos tostados pelo seu calor. Temos dia e noite, e ainda nós temos a lei da gravidade. Oxigênio suficiente na Terra para que todos respirem ao mesmo tempo. Pensa nisso, estamos todos aqui. Faz assim. Com a máscara é mais difícil, né? Mas estamos aqui todos respirando o mesmo oxigênio. Não tem ninguém aqui pregado no teto. Pode?
A luz está acesa? Libera o microfone sem fio. Falando aí do oxigênio, pastor, é tudo tão perfeito que a concentração de oxigênio na atmosfera é exata para que nós possamos ser oxigenados, ou seja, é 21%. Se fosse 40%, nós morreríamos. Se fosse menos, nós também morreríamos. Então, até a concentração desse gás que nós não vemos foi criada por Deus perfeitamente para nos mantermos vivos. Amém. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. O posicionamento da terra, sabe? Os tempos, a organização e o oxigênio são mantidos pelo próprio Criador. Pelo próprio Criador. É impossível, meu irmão, não se render a isso. É impossível não se render a essa verdade. Dizer que o universo e sua organização vem do nada é pura loucura. Mas eu quero te fazer pensar um pouco aqui. Nós olhamos para esse pensamento ateísta, tanto aquele que acha que tudo veio do nada, como esse que acredita que sim, que não, é impossível não se render a um ser divino. Eles nem falam Deus, é um ser divino que criou todas as coisas. Mas o pior de tudo é pensar que existe o ateu cristão. Aí que a coisa fica triste, meu irmão. Pensar que as pessoas lá fora não reconhecem Deus. Amém. A gente até tolera, não é verdade? Agora o triste é ver pessoas que nasceram na igreja, que estão domingo após domingo dentro da igreja e continuam vivendo como ateus. Mas pastor, eu canto os hinos da igreja. Pastor, eu dizimo. Eu dou a melhor oferta. Mas você vive como se Deus não existisse lá fora. As suas práticas não condizem que você tem um Criador que sustenta o universo. A verdade, meus irmãos, é que quando nós olhamos para os pássaros, eles cumprem fielmente o propósito para o qual eles foram criados. Quando nós olhamos para uma macieira, ela cumpre fielmente o propósito para o qual ela foi criada. Sim ou não? Quando nós olhamos para as árvores geradoras de oxigênio, elas cumprem fielmente o propósito para o qual elas foram criadas. Olhamos para as abelhas. O que seria do mundo sem abelha, meu irmão? O que seria? Elas cumprem fielmente o propósito para o qual elas foram criadas. Essa criação citada, ela não se rebela contra o seu Criador. Agora, no meio dessa criação existe quem? Eu. Existe você. Existe nós. E nós somos os únicos na criação que dá trabalho para cumprir o propósito para o qual foi criado. Isso mostra que nós precisamos ser restaurados. Existe uma depravação, eu defendo isso. Eu não sou totalmente reformado, eu não sou totalmente calvinista, eu busco o equilíbrio. Mas eu acredito que existe uma depravação total do homem. E que todo homem precisa se arrepender. Precisa ser restaurado. Por mais correto que ele seja. Entendem isso? Sabe aquela pessoa que você já viu? Não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém. Depravado. Necessita e precisa de Deus. Rebelde. Todos nós precisamos de uma restauração. E é isso que Deus está fazendo em nós, em nome de Jesus. É isso que Deus está fazendo, é um processo.
É isso que Deus está fazendo na minha vida, é isso que Deus está fazendo na tua vida, mas isso vem não através de um autoconhecimento. Uma vez que nós somos depravados, se eu busco a Deus através do meu conhecimento próprio, eu nunca vou chegar a Deus. A minha única escapatória é buscar a Deus com todas as minhas forças. A minha única escapatória é me render a Deus, é dar o meu nada para que eu tenha o tudo dele. A minha única escapatória é conhecer a Deus. Às vezes nós queremos, abrindo parênteses aqui, gente, eu falei que vai dar 21 horas, eu estou na metade da lição. Eu avisei vocês, eu empolgo. Se a Viva tivesse aqui, ela estava com a plaquinha lá atrás. Mas graças a Deus eu deixei ela presa em casa. E está gravando, corta isso aí também. Mas vamos lá. Pensa comigo, Romanos 12:2 fala que não vos conformeis com o mundo, mas que ele precisa o quê? Ser transformado pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Isso é o quê? Metanoia. É mudança de rota, é conversão, arrependimento. E isso quer dizer o que para nós? Uma linguagem básica: transformar através da própria transformação. Como que o mundo vai ser transformado? Se nós não vivemos e não expressamos uma verdadeira transformação. Isso parte de quem Deus é para você e quem Deus é para mim. Entende? Tudo vai depender de quem Deus é, do tamanho do Deus que você serve, do conhecimento de Deus que você tem. Por isso que o texto é enfático em dizer: conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e um homem totalmente culto, estudado, discipulado, por um homem extremamente inteligente, mas que se rendeu à grandeza de quem Deus é, e viveu à altura da libertação que ele recebeu. Nós somos chamados para viver à altura daquilo que nós recebemos, e isso é possível em Deus, através do conhecimento de Deus. O problema é que nós nos acostumamos a medir por baixo. Eu preciso me medir por cima, queridos, porque o nosso alvo é Cristo. Amém? Amém mesmo? Então fala assim: amém mesmo, pastor. Muito bom. Então vamos lá, vamos caminhar aqui, porque, meu Deus do céu. Meus irmãos, está claro para vocês? Amém? Então, para caminhar rápido aqui, só tenho 30 minutos, vamos entrar aqui. É claro que existem inúmeros atributos de Deus. Inúmeros. O livro de Salmos contém 50% dos atributos de Deus. Tá? E a gente está falando assim de Salmos, o cântico dos cânticos. Sabe, cadê os adoradores aqui da igreja, né? Os músicos. Cadê a galera? Levanta a mão aí. Tá com medo? Levanta a mão, gente. Pode levantar, tá com medo. Sabe que lá vem bomba. Meu irmão, Salmos contém 50% dos atributos de Deus, ou seja, o canto é teológico. O canto precisa revelar o Criador. Por isso que eu não vou cantar sobre mim. As pessoas não precisam conhecer, não é sobre mim não, querido. Eu vou cantar sobre Deus. Eu tenho saudade, sabe, daquelas canções que expressavam a grandeza de Deus de uma forma tão viva, tão real, tão profunda, que era impossível não se apaixonar por Deus, que você ficava extasiado.
que era você só ouvir os cânticos da igreja que você já estava fazendo um curso teológico. Hoje, misericórdia, tem sabor de mel, por aí vai. Sangue de Jesus tem poder, né? E restitui, eu quero de volta o que é meu, como se fosse teu alguma coisa, como se Deus te devesse alguma coisa, como se o diabo tivesse o poder de tirar da tua mão algo que Deus não tivesse permitido. Aí você não está pedindo é para o diabo devolver, você está falando, obrigando é Deus devolver para você. Olha Jó. E isso é uma atitude de quem não conhece quem Deus é. São canções de quem não tem relacionamento profundo com Deus. Fazem canções na parcialidade fragmentada, né, do conhecimento de Deus, caído ainda. Só se for. Que misericórdia. Nós precisamos resgatar na igreja canções que revelam o Criador, que falam dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. Isso precisa ser resgatado, porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Nunca foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós. Essa é boa. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, aí eu vou falar, hoje eu vou falar. Eu pego uns pregadores falando, não, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que de arrependimento, tal, não sei o quê. Que é isso, irmão? Quando eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só consigo enxergar uma palavra, Jesus. Do início ao fim, tudo aponta para Ele. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meu irmão, se a gente não estiver aqui para cantar sobre ele, para pregar sobre ele, para tentar viver ele, para respirar ele, sabe, para tudo ele, nada faz sentido. A gente está perdendo tempo. Sabe aquela expressão que a gente está acostumado, e aí, você gostou do culto? Uai, não sabia que o culto era para mim, não? Achei que era para Jesus. Essas coisas vão revelando o tipo de Deus que nós servimos. Um Deus que precisa me agradar. Um Deus que precisa me servir. Essas atitudes vão revelando o tamanho do seu Deus. Mas a gente precisa viver essa realidade em nome de Jesus. Amém? Então, a onipotência de Deus é um dos atributos aí, um dos 3 atributos mais conhecidos, a onipotência de Deus. Vem comigo para Efésios. Efésios 3:20. Eu vou lendo aqui, tá? Então, você que é rápido, vai me acompanhando, senão a gente vai perder tempo. Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Salmos 91:1. Olha Salmos aí, meu irmão. O canto teológico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você não sabe a profundidade desse atributo de Deus, eu estou habitando na sombra do Onipotente. Que onipotente? Eu nem sei o que é isso. Você nem sabe que poder tem isso na tua vida. Salmo 50, verso 1 vai dizer assim: o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Meus irmãos, nem o diabo, demônios, anjos, animais ou homens possui esse atributo divino. Ele não é comunicável a nós. Ele faz parte apenas de Deus, da natureza de Deus.
Onipotência significa que Deus pode fazer qualquer coisa, desde que esteja compatível com a sua natureza. Por exemplo, Deus pode mentir? Parece até estranho, porque parece que você está limitando Deus, né? No seu poder, mas Deus não pode mentir, porque não faz parte da natureza de Deus a mentira. Isso deve cair como alento no teu coração, porque todas as promessas contidas na palavra de Deus, Ele é fiel, ainda que nós não sejamos. Ele permanece o mesmo. Ele permanece fiel. Isso precisa causar não apenas histeria de alegria no teu coração, mas isso precisa causar temor, tá? Porque mesmo se eu for infiel, Ele vai ser fiel, inclusive com o seu juízo, tá? Então, não pensa que é só não. Tem a parte pesada, tem a responsabilidade também que recai sobre nós. Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele falou que vai cumprir titim por titim na palavra que está lá. Tudo que está lá. Daniel, Apocalipse, tudo. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele não mente. E graças a Deus. Então, meus irmãos, tem 3 características da onipotência de Deus que chamam a nossa atenção, que é exatamente a criação, a transformação e a sustentação. Então, quando nós falamos sobre essas 3 características, começando pela criação, nós estamos falando e declarando que Deus criou os céus e que Deus criou a terra do nada. Nada existia quando Ele criou. Ele simplesmente liberou a sua palavra e o que não existia passou a existir. Ele trouxe milhares de espécies aquáticas e terrestres, tudo por meio de uma palavra: haja. Haja isso, haja aquilo, haja o firmamento, haja separação. Tudo por causa de uma palavra. Aí está a diferença de alguém que age mediante o conhecimento de quem Deus é. No livro de Marcos nós temos um encontro poderoso. Encontro poderoso de Jesus no barco. E ali diante dele estava Pedro. E Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus quando Jesus cura a sogra de Pedro. Por isso que aquela piadinha, né, básica. Por isso que Pedro negou Jesus. Foi curar a sogra, né? Então, ele já tinha tido uma experiência a respeito da onipotência de Deus. Esse Deus que pode fazer qualquer coisa. Aquilo que nós olhamos e falamos, olha, não tem jeito. Por exemplo, é possível, se a gente tirar Deus da equação, tá? Tira Deus, esquece Deus, vive o ateísmo, me diz, é possível uma mulher estéril dar à luz um filho? Não, meu irmão, não. Aconteceria de um dia um cego voltar a enxergar? Não sei. Eu acho que não. Aconteceria de um coxo voltar a andar? Tira Deus da equação e pensa nos milagres que eu tenho 35 anos de idade. Eu sei que não parece, mas eu tenho 35 anos de idade. Meu irmão, já vivi coisa demais, eu nasci no lar cristão, já vi muita coisa. E se eu tirar Deus da equação, para começar, eu nem estaria aqui diante de vocês. Tira Deus da tua vida. Coloca Deus na gaveta do esquecimento. E pergunta o que vai sobrar. Me pergunta se vai sobrar algum milagre.
se vai sobrar algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha, alguma coisa de bom, de maravilhoso, de sobrenatural, meu irmão, não vai restar nada. Se nós tiramos Deus da equação, não vai restar nada. Porque tudo isso acontece por causa do poder de Deus, por causa que Ele é o Deus Criador. E Pedro teve um encontro e ele se lembrou, então ele disse: mediante as tuas palavras, eu já pesquei a noite inteira, que inclusive é o melhor horário para se pescar, e eu estou cansado, e você está me falando uma baboseira dessa para tentar pescar durante o dia, se eu não pesquei nada durante o dia, quanto mais à noite, então vai, entendeu? Vai, mas não, ele sabia diante de quem ele estava. Então, mediante a sua palavra, eu vou lançar a rede. Muitas vezes, trazendo isso para a nossa vida, deixa eu começar a pregar aqui um pouco, né? A gente está diante do caos, diante de tantas coisas, e Deus vai te pedir algo absurdo. Meu irmão, se você tiver a clareza que é Deus que está te pedindo, claro que se Ele te pedir para matar, isso nega a natureza de Deus, então não vem de Deus. Se Ele te pedir para falar mal do irmão, você não vai falar, porque isso nega a natureza de Deus, amém? Mas se Ele te pede algo que é coerente com a natureza dEle, fale: mediante a tua palavra, eu farei. Quantas vezes eu fiz isso? E sabe, a fé, como diz uma canção por aí, que nós estamos entre a fé e a razão, mentira, meu irmão. A gente não está entre a fé e a razão, porque a nossa fé tem toda a razão. A sua fé tem toda a razão. Você não precisa ser burro para ser crente. Porque houve um tempo que parecia que você tinha que ser burro para ser crente. Sim ou não? Ah, esses crentes, mãe de burro. Não, meu irmão. Tantas mentes extraordinárias já reconheceram o Deus Criador. Mas não precisa apenas reconhecer o Deus Criador. Nós também precisamos reconhecer o Deus que interage com a criação. E que Ele interage com tanto poder, com tanta autoridade com a criação, que Ele é capaz de transformá-la. Aí vem a transformação. Uma das grandes provas do poder de Deus é a sua capacidade de transformar vidas. Se eu for perguntar e pedir para cada um que está aqui contar o testemunho da sua vida, meu irmão, a noite vai ser uma criança. Sim ou não? Como Deus transformou a minha vida. Eu falo, se Deus transformou e tem transformado, porque eu ainda não cheguei lá, em tantas coisas, estou caminhando, estou prosseguindo. Como diz a música do R.R. Soares, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto não. Deus, Ele transformou a minha vida. E se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E a maior prova do poder de Deus é ver pessoas improváveis sendo usadas pelo próprio Deus. É uma manifestação do poder de Deus. Por isso que Deus, Ele ama os improváveis, porque neles Ele é glorificado. Eu quero ser cada vez menos provável, para que cada vez a glória dEle se manifeste através da minha vida. Nós precisamos crer, meus irmãos, que há esperança. A esperança para aquela pessoa que a gente olha e fala assim: não tem jeito, tem jeito. Por causa da onipotência de Deus, por causa do poder de Deus, por causa da ação transformadora de Deus, tem jeito. Tem jeito. Eu não posso perder esperança no meu país porque tem jeito. Eu não posso perder esperança nesse governo ou em outro que virá, seja qual for, seja que presidente estiver, porque tem jeito. Em Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, eu estou caminhando porque já faltam 10 minutos, tá, gente?
E por último, a sustentação deles. Deus, ele não apenas criou, ele não apenas transforma, mas ele é aquele que sustenta todas as coisas. As estrelas, o sol, a lua, meu irmão, tudo isso não cai, porque Deus nesse exato momento está sustentando o universo. Olha a grandeza do seu Deus. Paulo, ele é tão encantado com a grandeza de Deus que ele fala que Deus, ele fecha a cortina do universo com a sua mão. Ah, meu Deus, que Deus lindo, poderoso. Pensa, meu querido, Deus fechando a cortina no universo. Dá para medir Deus? Não dá. Dá para chegar na profundeza de Deus? É por isso, vem para Romanos 11. Eu preguei sobre essa doxologia aqui em um dos cultos, mas vem comigo aqui. Ah, meu irmão, Deus é poderoso demais. Romanos 11, a partir do 33, vai falar assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado ou lhe seja restituído? Então, como é que a gente canta restitui? Você deu alguma coisa primeiro para Deus para pedir de volta? Deus não deve nada a ninguém. 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meu irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus, o qual sendo, como diz em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa palavra sustentar usada pelo texto no grego, ela significa carregar. Deus, ele sustenta, ele carrega. Deus está no controle, literalmente no controle do universo. Lutero, ele cria nisso de uma maneira tão viva e tão forte que ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Nós não sabemos, nós não temos ideia da grandeza de Deus, da onipotência de Deus. Deus é onipotente, meu irmão. Deus é poderoso. Ele cria, ele transforma e ele sustenta. Ele cria, ele te criou. Ele está te transformando e ele sustenta a tua vida. Ele está no controle da tua vida. Se de fato você deu a sua vida para esse Deus que é revelado na palavra, então sim, Ele está 100% no controle da tua vida. Assim como um celular não tem vida própria, assim como essa cadeira cumpre o seu propósito, você nasceu não para ter vida própria, porque a sua vida está escondida em Deus. Como diz Colossenses 3,
A sua vida está escondida em Deus e apenas quando Ele for manifestado em glória, quem verdadeiramente você é, será manifestado juntamente com Ele. Por isso que Paulo, ele fala, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de Deus. Eu vivo a vida de Deus. Eu vivo para Deus. E Jesus fala também, a minha glória é fazer a vontade do Pai. Ele tinha consciência de quem o Pai era. E nós precisamos ter a consciência de quem Deus é. Amém, meus irmãos? Vamos caminhar aqui. Onisciência. Hebreus 4,13 fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Salmo 147:5. Grande é o nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Isaías 48:3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronuncio-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Mateus 10:30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A onisciência divina significa que Deus conhece a si próprio e todas as coisas, todas as outras coisas, quer elas sejam reais ou apenas possíveis, quer sejam passadas, ou seja, do passado, quer elas sejam do presente ou quer elas sejam do futuro. Deus, ele é atemporal por causa da sua onisciência. Deus, ele está no passado, ele está no presente e Deus está no futuro. Meu irmão, ele pode ou não controlar a tua vida? É uma boa coisa ou não entregar a sua vida para um Deus desse? É um bom investimento ou não entregar a tua vida para um Deus que está no passado, está no presente e está lá no futuro? Ele sabe de todas as coisas. Antes da viração do mundo, antes da criação do mundo, Jesus já havia sido entregue para a remissão do meu pecado, do seu pecado, exatamente por causa da onisciência de Deus. Ele sabe o que está passando na tua mente nesse exato momento. O diabo é limitado, ele não sabe. O diabo, ele não tem seus demônios, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não tem essa capacidade de saber o que você pensa, ele não está lá no passado. Assim como está no presente e assim como está no futuro, não, ele é limitado, mas o nosso Deus, meu irmão, ele é ilimitado, ele é infinito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é infinito, ele é infinito, ele é onisciente. Por isso que quando nós confessamos os nossos pecados ou quando nós oramos a Deus, não é porque ele não sabe, é porque nós, na nossa pequenez, precisamos saber que ele sabe. Mas ele já sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Saber que Deus é onisciente precisa gerar em nós algumas reações. Primeira reação, ter segurança do seu divino julgamento. Quantos de nós somos injustiçados porque as pessoas não conheciam as nossas motivações? Mas sabe por que Deus pode te julgar? Porque Ele sabe da sua motivação. Eu não sei, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabe da tua motivação. Segundo, não esconder pecados. Se Deus sabe de tudo que eu faço, não posso manter em segredo de nada para Ele. Não existe segredos para Deus. Terceiro, não julgar a Deus. Nós acabamos de ler aqui em Romanos 11:33, quão insondáveis são os seus juízos. Tem como sondar o juízo de Deus? São insondáveis.
Então nós não temos a capacidade nem o direito como criatura de julgar a Deus e falar se aquilo que Ele está fazendo é certo ou se é errado. Isso é murmuração. É você se colocar no lugar de Deus e falar que você faria melhor do que Deus. Me dê um plano melhor de redenção do que o plano que Deus deu. Você tem um plano melhor de salvação para o homem? Você tem? Alguém tem? A gente não tem. Você estava lá quando Deus criou o universo? Você não estava. Você não estava, meu irmão. Quem somos nós perante esse Deus? Quem somos nós para julgar os intentos de Deus? Nós não podemos fazer isso como criatura. E ter esperança em Deus. Sabemos que neste mundo caído, onde as pessoas agem sem temor a Deus, muitas coisas ruins acontecem, mas mesmo assim, meu irmão, mesmo aparentemente as coisas parecerem que não estão no controle de Deus, mas deixa eu te falar, Deus em momento algum perdeu o controle do universo. Está tudo sob controle. No fim, Ele vence. No fim, a glória é dele. Porque o fim de todas as coisas é glorificar o Senhor. O fim de todas as coisas. Tudo vai. Deus pega até tragédia. Até o fato dos judeus terem rejeitado a Jesus se tornou em graça para alcançar os gentios, a minha vida e a sua vida. Deus usou uma tragédia, algo ruim, para transformar em algo para a sua glória. Esse é o nosso Deus. Por isso, tenha esperança em Deus. Amém? Por último, passei 2 minutos aqui, então vamos lá. Onipresença. Salmo 139, do 7 ao 10, vai falar assim: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, que lugar para se fazer uma cama, né, meu irmão? Logo no inferno, pelo amor de Deus. Mas se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Jeremias 23, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A onipresença é a essência de Deus com seus atributos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível o homem se esconder de Deus. E para concluir, quando ouvimos Jesus, quando convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, toda essa presença divina vem habitar dentro de nós. Esse é o tamanho do Deus que está em você. É por isso que às vezes, sabe aquela compreensão que a gente acha que Deus, Ele vem lá do céu, pensa comigo. Alguém tem imaginação aqui? Então pensa comigo. Deus está lá, grandão, no universo. Aí Ele vai vindo para entrar no teu coração. Aí Deus está vindo. Aí Deus está vindo. Aí Deus está vindo. Deus está vindo. Deus está vindo. Aí de repente Ele vira um átomo e entra no teu coração. A gente imagina assim, não é? Mas não, meu irmão. Deus, Ele não muda quem Ele é para entrar em você. É você que explode para conter Deus. Por isso que nós precisamos morrer. Por isso que eu falo que o Evangelho, ele não te ferra. O Evangelho te lasca. Porque ele vai tirando lascas de quem você é, até que reste apenas quem Ele é. Porque quem nós somos na depravação não serve. Que reste apenas quem Deus é em nós. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé.
Se você tiver qualquer pergunta, você pode anotar num papel, me entregar, e na próxima aula, se Deus tiver me dado graça, eu respondo para você. Se não, vai pesquisar no Google. Alguém quer orar? Se quiser, pode pegar o microfone, né? Alguém pode orar para encerrar? Desculpa, viu, Fran? Alguém nos abençoa com oração encerrando? Alguém? Ou você mesmo, né, Fran, que já está aí. Já ora por nós. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esse momento que o Senhor separou para cada um de nós. Nós reconhecemos, Pai, que se não fosse a tua direção, nós não estaríamos aqui, porque a nossa carne é fraca. Mas a cada dia que nós conhecemos de ti, nosso espírito se fortalece para que o Senhor possa ser manifesto através de nossas vidas. Cada conhecimento que o Senhor nos traz, como esse curso, nós nos aproximamos mais de ti, porque nos reconhecemos quem tu és. Todos os teus atributos, Pai, só faz nos apaixonar mais por ti. Nós te louvamos porque tu és santo, 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 maravilhoso. Pai, leva-nos de volta para nossos lares, debaixo da tua proteção, que nós possamos chegar em segurança em nossas casas e que nós possamos exalar a tua presença e manifestar tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu, enquanto muitos ainda não te conhecem. Nós temos o privilégio de te chamar de Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.